Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Vitor Santos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a face no contexto social. Se na última aula a gente entendeu que a face, ao longo dos anos, estava associada a uma aparência, ou seja, uma imagem, um display que faz determinados movimentos e que os povos entendiam que isso dava para entender, por meio desses negócios que faziam movimentos, o que a outra pessoa estava sentindo na alma dela. Nessa aula a gente vai só acentuar um pouco mais isso, certo? E entender ali de forma anatômica como que funciona a nossa contração facial. Então, para você poder entender, eu quero que você imagine um ancestral nosso, um ancestral meu, seu, nosso ancestral em comum, caçando. Ele saía para caçar comida, precisava trazer ali a alimentação e o sustento da tribo, quando ele se depara então com um predador maior que ele vindo na direção dele. Imagina que junto desse ancestral nosso estão outros ancestrais, todos eles estão ali caçando, tentando pegar aquela presa que vai ser o jantar, o almoço das próximas semanas. E quando esse ancestral específico, esse que está ali um pouquinho mais para frente, vê que tem um predador gigante vindo na direção deles, o que ele precisa fazer para todo o bando dele, para que ele não se lasque, certo? Para que ele não morra e que o bando dele também não morra? É fácil, é só ele avisar, né? Pessoal, então, Tiranossauro Rex aqui, 45 graus, às 13 horas. Vamos só tomar um cuidado aqui, vamos dar uma contornada, pessoal, vamos seguir o nosso jogo aqui, esquece ele. Certo, mas como é que esse ancestral nosso ia fazer isso nessa época, se não havia ali um recurso sistemático de linguagem, certo? Não tinha um idioma, uma língua propriamente dita, Uma língua falada. A comunicação acontecia, a gente sabe que se comunicar é uma habilidade ali inerte ao ser humano, ou seja, o ser humano lembrando, o ser humano é um ser biopsicossocial, ok? Então ele já tinha que se comunicar. Então como que ele comunicava? Ao invés de falar tudo isso, o que demoraria até inclusive mais tempo, daria tempo do predador chegar e nhau, ele apenas virava para trás e ele expressava uma microexpressão facial emocional. E é assim que começa a nossa jornada das microexpressões faciais. Psicólogos evolutivos como, por exemplo, Paul Ekman, Wallace Friesen, ou até mesmo Antônio Damasio, neurocientista muito reconhecido, defendem a tese de que as emoções e as expressões faciais sempre andaram em conjunto com o processo evolutivo do homem em prol da nossa sobrevivência. É por isso que todas as pesquisas e teorias suportam a ideia de que as nossas expressões faciais se moldaram em algum momento no nosso processo evolutivo e elas se mantêm ainda hoje e se manterão por muito tempo, por conta da capacidade de comunicação emocional que a face tem. Eu dei um exemplo para vocês, mas imagine, por exemplo, se esse nosso ancestral, que precisava dar continuidade na espécie dele, não conseguisse fazer uma expressão de sorriso genuíno, ou não conseguisse ler um sorriso genuíno em uma parceira, uma potencial parceira reprodutora para ele. Ele não ia conseguir entender o que é que estava acontecendo ali, se é que ele poderia se aproximar dela ou não. Então, a face serviu e serve ainda hoje como um display de comunicação emocional no nosso ciclo, no nosso sistema social, certo? E hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente consegue entender o que as outras pessoas estão falando, o que elas estão sentindo por meio da face. A gente consegue, por exemplo, regular nossa capacidade de comunicação dependendo da nossa capacidade de interpretação de expressões faciais emocionais. E a gente se vê então na próxima aula.